Olá, caras alunas e alunos. Sejam bem-vindos à disciplina Seminários de Filosofia da Política, ou, como eu e o Bruno gostamos de chamá-la, História e Política dos Constitucionalismos Estadunidense e Alemão. Meu nome é Gabriel Posebon, eu sou mestrando em Direito e Filosofia pela URGS e vou ser o responsável pela parte de Estados Unidos da disciplina. Essa aula inaugural tem como propósito apresentar a vocês a cadeira e o problema de filosofia política que nós vamos enfrentar ao longo do semestre, pelo menos no que toca ao constitucionalismo estadunidense. Nós também vamos ver um panorama geral dos conteúdos a serem abordados na cadeira, alguns aspectos recorrentes da história do constitucionalismo estadunidense, aos quais eu gostaria que vocês ficassem atentos ao longo do semestre, e, por fim, os objetivos que buscaremos alcançar ao fim do curso. Eu começo com uma citação retirada do livro O Federalista, que vocês vão ouvir falar com alguma frequência no decorrer do curso, dada a importância dele para o constitucionalismo estadunidense. Esse é justamente o primeiro parágrafo do livro, e eu acho que ele funciona bem como um prólogo, tanto para o restante da obra, quanto para o nosso semestre. A citação lê assim: após uma experiência inequívoca de ineficácia do atual governo federal, vocês são chamados a deliberar sobre uma nova Constituição para os Estados Unidos da América. A matéria tem relevância que fala por si só. De seus desdobramentos dependerão nada menos que a persistência da União, a segurança e o bem-estar das partes que a compõem e o destino de um império que, em muitos aspectos, é o mais interessante do mundo. Com frequência, tem sido observado como aparentemente coube ao povo deste país resolver, por sua conduta e exemplo, a questão de se sociedades de homens são realmente capazes de estabelecer um bom governo mediante reflexão e escolha, ou se estão para sempre destinadas a depender, para sua constituição política, do acaso e da força. Se há qualquer verdade a respeito dessa observação, o momento de crise em que nos encontramos pode apropriadamente ser considerado como a era em que tal decisão há de ser tomada. Uma escolha errada de nossa parte mereceria ser julgada, desse ponto de vista, como a desgraça geral da humanidade. Alexander Hamilton, Federalista número 1, publicado no dia 27 de outubro de 1787. Eu gostaria de destacar uma passagem particular dessa citação. Eu disse para vocês que eu apresentaria o problema de filosofia política que nós vamos enfrentar nesse semestre. O problema está condensado nessa sentença. A questão de se sociedades de homens são realmente capazes de estabelecer um bom governo mediante reflexão e escolha, ou se estão para sempre destinadas a depender, para sua constituição política, do acaso e da força. Essa é a pergunta que os pais fundadores dos Estados Unidos se propuseram a responder no fim do século XVIII, à medida que refletiam sobre e participavam de um experimento político inédito no mundo até então. Como fazer funcionar uma democracia representativa constitucional, ou como eles chamavam, uma república, num território de grande extensão. Veremos que, na época, não apenas uma república em larga escala não havia sido tentada com sucesso em nenhuma nação do mundo, como as próprias democracias, que hoje são um parâmetro normativo de regime de governo em todo o Ocidente e que ocupavam um lugar de prestígio na Antiguidade Clássica, eram consideradas como regimes instáveis e de vida curta, e portanto eram mal estimadas pelos teóricos e chefes de Estado de grandes nações, e raramente encontravam aplicação institucional concreta no mundo. Mas essa conversa sobre democracia é uma que teremos com maior profundidade e detalhes no futuro. Por agora, esses são os tópicos que nós vamos estudar no curso. A colonização da América do Norte e a Revolução Americana serão as nossas primeiras duas aulas, onde discutiremos o começo dos Estados Unidos como experimento político, com a chegada dos primeiros peregrinos puritanos em Massachusetts. Também veremos os duros primeiros anos do seu assentamento, a sua relação com a geografia da região e com as populações originárias, e os fatos que levaram os colonos, 150 anos após terem chegado ao Novo Mundo, a se rebelarem contra a coroa britânica, e finalmente declararem a independência da nação quanto a ela. Em seguida, nós vamos conversar sobre o período compreendido entre a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a promulgação da sua Constituição, que foi definido por demonstrações de impotência do governo da União perante as 13 colônias. Também pela reunião dos grandes líderes políticos das colônias na Convenção da Filadélfia para a elaboração da Constituição, pelos debates acirrados entre federalistas e antifederalistas, e nós vamos ver quem eles são no futuro, sobre o grau de centralização do poder político da União, além de uma discussão muito interessante sobre a importância da promulgação de uma Carta de Direitos junto à Constituição do país. Nós também falaremos mais a fundo sobre o Federalista, uma compilação de periódicos de jornal escritos por 3 dos pais fundadores,
como uma justificação pública da estrutura de governo proposta na Constituição Federal, conforme elaborada e aprovada na Convenção da Filadélfia em 1787. Esse é um dos documentos fundacionais dos Estados Unidos, e até hoje é utilizado como fonte de interpretação da Constituição do país pela Suprema Corte e pelos representantes eleitos. Nós vamos estudar os argumentos mais importantes ali desenvolvidos, assim como as grandes influências políticas desse documento, que viraram motivo de um debate também muito interessante ocorrido no século passado. Nós teremos uma breve aula para que seja apresentado o texto da Constituição Federal dos Estados Unidos. Vamos analisar a estrutura de governo e a Carta de Direitos estadunidenses, e vamos relacionar a nossa análise àquilo que tivermos aprendido sobre a teoria política do federalista. No nosso semestre, nós estudaremos a democracia americana a partir de duas perspectivas distintas, de épocas completamente diferentes, mas ainda assim muito valiosas. Vamos analisar as observações feitas por Alexis de Tocqueville, um diplomata francês considerado como um dos primeiros cientistas políticos do mundo, na viagem de 1 ano que ele fez pelo território estadunidense durante o período conhecido como Antebellum americano, que é o período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e a Guerra Civil. Essa viagem rendeu o livro Democracia na América, provavelmente um dos mais importantes sobre democracia já escritos. Nós vamos estudar a democracia americana também a partir da teoria de Bruce Ackerman, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Yale, autor da obra We the People, Nós o Povo, que expõe a sua teoria do liberalismo republicano estadunidense e dos momentos constitucionais que definiram a história política do país. Nós vamos estudar os motivos que levaram à Guerra Civil Americana, mas que podem muito bem ser resumidos a um só: a instituição da escravidão. Nós veremos como a escravidão é motivo de disputa política e de compromisso político desde a fundação dos Estados Unidos, que ela passou a ser encarada de maneira crescentemente diferente pelo Norte e pelo Sul nos anos que antecederam a guerra, mas que ainda assim se manteve de pé nos Estados Unidos por interesse ou inércia de toda a população. O que é verdade no Ocidente inteiro, diga-se de passagem. A escravidão é um dos eixos fundamentais do curso, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Para encerrar o semestre no que toca ao constitucionalismo estadunidense, nós faremos um estudo de caso de 3 importantes precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos. O caso Marbury versus Madison, ocorrido ainda durante os primeiros anos da Constituição Americana, envolvendo algumas de suas figuras mais importantes, e cuja decisão foi fundamental para a consolidação do modelo difuso de controle de constitucionalidade, que se popularizou nos Estados Unidos desde então e foi exportado para muitas outras nações do mundo, entre elas o Brasil. O caso McCulloch versus Maryland, sobre o funcionamento de uma filial do Banco Nacional norte-americano no estado de Maryland, cuja decisão trouxe importantes contribuições para a reformulação contemporânea do federalismo e ressignificou a teoria dos poderes implícitos no campo do direito constitucional e administrativo. E, por fim, o caso Dred Scott versus Sanford, ainda na temática da escravidão e seu impacto sobre a história estadunidense, cuja decisão extremamente infeliz determinou que a cidadania garantida aos norte-americanos pela sua Constituição Federal não se estendia a pessoas negras, fossem livres ou escravizadas. Essa decisão, que foi superada décadas mais tarde, serviu como combustível para a Guerra Civil Americana que viria a seguir. Intensificou a já profunda desigualdade entre pessoas negras e brancas no país e é atualmente considerada um caso de ativismo judicial dos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Pessoal, existem 3 elementos da história do constitucionalismo estadunidense que vão nos acompanhar ao longo de todo o semestre, e que eu gostaria que vocês estivessem sempre presentes nas cabeças de vocês à medida que vamos percorrendo os tópicos do curso. O primeiro, que vocês devem conseguir supor pela minha fala até agora, é a escravidão das pessoas negras. Durante os primeiros 250 anos de existência dos Estados Unidos, desde os primeiros assentamentos até o fim da Guerra Civil, essa instituição esteve presente em cada aspecto da história, da política e da cultura norte-americana. Alguns autores consideram a escravidão como o pecado original da República, uma instituição injusta inconciliável com os ideais da Revolução Americana e, curiosamente, ao mesmo tempo presente e perfeitamente contrária a tudo aquilo que a Constituição dos Estados Unidos pretendia representar. A escravidão de pessoas negras é um fato profundamente impactante na história do país até os dias de hoje,
como o movimento Black Lives Matter claramente demonstra atualmente. Para que a gente possa compreender melhor a magnitude desse problema, nós vamos falar sobre o projeto 1619, ou 1619, do jornal The New York Times. Lançado em 2019, esse projeto homenageia os 400 anos do desembarque em solo estadunidense das primeiras 20 pessoas negras escravizadas, e procura ressaltar as consequências da escravidão e da segregação como centrais para a formação da narrativa nacional dos Estados Unidos. Um dos ensaios desse projeto leva o seguinte provocante título: Os ideais fundadores da nossa democracia eram falsos quando foram escritos. Pessoas negras americanas lutaram para torná-los verdadeiros. Outro elemento que vai nos acompanhar no decorrer do curso é a duplicidade da atuação política dos homens responsáveis pela fundação dos Estados Unidos, que são popularmente conhecidos como pais fundadores americanos. Esses homens eram ao mesmo tempo representantes políticos, homens práticos engajados na vida pública, e teóricos políticos, participantes dos debates de filosofia política de seu tempo, e cujo pensamento foi estudado em profundidade e virou motivo de controvérsia até os dias de hoje. Essa duplicidade implica, muitas vezes, falta de clareza na interpretação de seu pensamento. Afinal, os pais fundadores disseram o que disseram porque acreditavam em suas proposições ou porque precisavam convencer a população estadunidense a consentirem com sua agenda política? Nós nos faremos essa pergunta algumas vezes ao longo do semestre. Por fim, o último elemento que eu gostaria que se mantivesse presente nas cabeças de vocês durante as aulas é a realidade que transparece o mito da fundação da República Estadunidense. Os norte-americanos foram muito competentes em fabricar uma narrativa gloriosa em torno dos fatos que levaram à Revolução Americana, à promulgação da Constituição Federal e, mais tarde, à vitória do Norte sobre o Sul na Guerra Civil. Nós veremos, no entanto, como esses acontecimentos políticos, que certamente foram extraordinários nas circunstâncias em que ocorreram e que representam pontos de referência na história dos Estados Unidos, foram entrecortados por disputas de interesse, soluções de compromisso e atitudes francamente hipócritas, até mesmo da parte dos vitoriosos, inclusive dos pais fundadores. Para finalizar, pessoal, eu vou me considerar bem-sucedido ao fim desse curso se puder ter ajudado vocês a compreenderem melhor o constitucionalismo estadunidense, principalmente nos seguintes aspectos. Revisitando a história das primeiras décadas dos Estados Unidos da perspectiva de suas instituições políticas e sociais, compreendendo mais profundamente o funcionamento de um sistema jurídico-político que influenciou bastante a elaboração de múltiplas constituições brasileiras, ressignificando o impacto da escravidão, da restrição da cidadania quanto a pessoas negras e mulheres e do deslocamento e extermínio das populações originárias na história e cultura política dos Estados Unidos, desmistificando a fundação e o papel dos líderes políticos consagrados pela história estadunidense na formação do Estado norte-americano, e aprofundando o conhecimento de vocês sobre instituições jurídicas e políticas importantes para os Estados Unidos e para o Brasil, como o federalismo, cartas de direitos, a presidência da República e o controle de constitucionalidade. Desde já, pessoal, eu me coloco à disposição para solucionar as dúvidas que vocês possam ter. Desejo muita saúde a todos vocês e um ótimo semestre. Até mais!